O milagre que libertou Antônia quando a fé venceu a escuridão. Antônia Oliveira tinha 42 anos quando sua vida começou a desmoronar. Não foi de uma vez, mas aos poucos, como uma doença silenciosa que corrói os ossos sem que a pessoa perceba. Ela trabalhava como auxiliar de limpeza em um hospital público de São Paulo, turnos exaustivos que mal davam para pagar o aluguel do quartinho onde morava com o filho de 12 anos, Lucas. Mas o pior não era a fadiga física. Era a angústia que a acordava todas as madrugadas, às 3h30 em ponto, como um relógio quebrado. Desde criança, Antônia sofria com a síndrome do avanço de fase do sono, um distúrbio raro que fazia seu corpo entender que a noite começava às 18 horas e terminava às 3h da manhã. Ela dormia cedo como uma idosa, mas acordava no meio da madrugada sem conseguir voltar a dormir, o coração acelerado, a mente cheia de pensamentos ruins. É como se um demônio me cutucasse a cada noite, confessava, envergonhada, para as poucas pessoas em quem confia. Os médicos receitavam remédios, mas nada adiantava. Senhora, isso é genético, vai ter que conviver com isso, disseram-lhe. E ela conviveu, até que a falta de sono começou a roubar sua sanidade. As crises de ansiedade vieram primeiro. Depois, as alucinações noturnas. Sombras no canto do quarto, vozes sussurrando seu nome. Antônia começou a temer a escuridão. Trancava-se no banheiro com Lucas, chorando, enquanto o menino, assustado, tentava acalmá-la. Mãe, a senhora tá doente. A gente precisa de ajuda. Mas a ajuda médica já não bastava. Ela precisava de algo maior. Foi numa tarde de quarta-feira, quando Antônia passou em frente à Igreja Universal do Reino de Deus no bairro do Brás, que ouviu um coro potente cantando: "O sangue de Jesus tem poder." Parou, encostou-se no muro, e sentiu algo estranho, uma paz que não vinha dos remédios. Uma senhora de vestido florido, donas de um sorriso largo, aproximou-se. "Minha filha, você parece tão cansada. Por que não entra? Hoje tem a corrente de libertação às 20 horas. O pastor vai orar por você." Antônia hesitou. "Eu não sou de igreja, donas." Mas a mulher que se apresentou como Irmã Maria segurou sua mão com firmeza. "Deus não olha se você é ou não é. Ele olha pro seu coração. E o seu tá pedindo socorro." Dentro da igreja, o cheiro de incenso misturado ao suor das pessoas orando a deixou tonta. O pastor, um homem de voz grave e olhos brilhantes, falava sobre as correntes que o inimigo usa para prender a gente. Antônia sentou-se no fundo, mas cada palavra parecia dirigida a ela. "Tem gente aqui que não dorme à noite porque o diabo tá mexendo com a sua mente." Ela estremeceu. Era exatamente o que acontecia. Quando o pastor pediu que quem precisasse de libertação se levantasse, Antônia ficou paralisada. Mas Lucas, ao seu lado, puxou sua manga. "Vai, mãe. Por favor." Com lágrimas nos olhos, ela se levantou. O pastor a chamou ao altar. "Qual é o seu nome, filha?" "Antônia." "Antônia, o Senhor te vê. Essa insônia não é normal. Isso é obra do mal. Mas hoje isso acaba." E então veio a oração. Não foi um murmúrio, foi um grito. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça, ungiu-a com óleo e começou a clamar: "Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição de insônia. Saia, espírito de angústia. O sangue de Jesus purifica essa mulher." Antônia sentiu algo sair dela, como um peso sendo arrancado às forças. Caiu de joelhos, chorando sem parar. As irmãs da igreja a abraçaram, cantando: "Glória a Deus. Ela está livre." Mas o pastor advertiu: "Isso aqui não é mágica, filha. Você vai ter que lutar na fé. Participa da campanha dos 7 dias de jejum, faz a sua parte. E não falta na fogueira santa dessa sexta. O inimigo não vai desistir fácil." Antônia seguiu à risca. Jejuou, orou, levou Lucas às reuniões de jovens. Na fogueira santa, enquanto o fogo queimava no centro do templo, ela jogou um papel com o nome da sua doença nas chamas, simbolizando a queima do mal. O pastor gritou: "O que Deus abençoa, homem nenhum amaldiçoa." E ela creu. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Antônia dormiu até às 6h da manhã. Sem pesadelos. Sem vozes. Sem o despertar forçado às 3h30. Acordou descrença, tocou o próprio rosto. Será que foi sonho? Mas não. Era real. E na noite seguinte aconteceu de novo. E de novo. Em uma semana, a síndrome do avanço de fase, que médicos disseram ser incurável, havia desaparecido. Mas o milagre não parou aí. Antônia começou a participar das vigílias de sexta-feira. Aprendeu sobre o dízimo e as ofertas de fé. "Deus não é só para resolver problema, filha. É para te abençoar em tudo", disse-lhe o pastor. Ela obedeceu. Com o tempo conseguiu um emprego melhor, como copeira em uma empresa. Lucas, que antes tinha vergonha da mãe doidinha, agora a via como uma guerreira. "Mãe, a senhora mudou.
Até parece outra pessoa. No dia em que subiu ao altar para dar seu testemunho, Antônia segurou o microfone com mãos trêmulas. Eu vim aqui para dizer que Deus é real. Os médicos falavam que eu ia carregar essa doença para sempre, mas Jesus me curou. Não foi remédio, não foi psicólogo, foi a fé. Foi a oração dos pastores, foi a unção dessa igreja. O templo explodiu em glórias. Muitas pessoas choravam. Uma mulher gritou: eu também tenho insônia. Ore por mim. E Antônia, agora uma serva de Deus, estendeu as mãos e orou por ela. Hoje Antônia é obreira na Universal. Ajuda na limpeza do templo, participa das campanhas de fé e leva pessoas para serem libertas, assim como ela foi. Aprendi que a fé não é só para pedir, é para agradecer. E que Deus não olha para a nossa situação, olha para a nossa disposição de lutar. Sua lição? Se você está sofrendo, não desista. Chega na igreja. O pastor vai orar por você, as irmãs vão te abraçar, e Deus vai te ouvir. Porque milagre não é coisa do passado, é para quem crê. E eu sou a prova viva disso. No altar da Universal do Brás, onde tudo começou, ainda há um papelzinho guardado num envelope. O diagnóstico médico que dizia que sua doença era incurável. Antônia o mostra para quem duvida. Isso aqui era a minha sentença. Mas Jesus rasgou. E sorri, porque agora suas noites são de paz, e seus dias, de vitória. Antônia não imaginava que sua história tocaria tantas vidas. Um dia, enquanto arrumava as cadeiras do templo depois do culto, uma mulher jovem, com os olhos inchados de chorar, se aproximou dela. Irmã, me disseram que a senhora foi curada de uma doença sem cura. É verdade? A voz tremia e Antônia reconheceu aquele desespero. Era o mesmo que ela já tinha sentido. Sem hesitar, pegou a mão da moça e levou até um canto mais quieto do templo. Minhas filhas, eu também cheguei aqui arrasada. Mas olha para mim agora. Abriu a bolsa e mostrou o envelope amarelado com o laudo médico. Isso aqui era para ser meu fim. Mas Deus escreveu um novo capítulo na minha vida. E Ele pode fazer o mesmo por você. A moça, chamada Marisa, contava que os médicos tinham desistido dela. Um tumor agressivo espalhava medo em sua família. E as dores já não deixavam nem dormir. Já não tenho mais forças, irmã. Até minha fé está acabando. Antônia a abraçou forte, como só quem já esteve no fundo do poço sabe fazer. Então deixa eu te levar até o altar, porque quando a gente não tem mais forças, é Deus quem carrega a gente. Naquela mesma noite, durante a corrente de oração, o pastor chamou Marisa à frente. Enquanto as irmãs oravam em voz alta, Antônia seguiu ao lado dela, segurando sua mão com firmeza. Não solta a mão de Deus, minha filha. Ele já está trabalhando. De repente, Marisa começou a tremer. Não de dor, mas de algo que ela mesma não sabia explicar. Uma onda de calor percorreu seu corpo e quando abriu os olhos, as lágrimas eram diferentes, eram de alívio. Nos dias seguintes, os exames começaram a surpreender os médicos. O tumor, que antes crescia sem controle, agora encolhia a olho nu. Em menos de um mês, o laudo veio limpo. Medicamente inexplicável, disseram os especialistas. Mas Marisa sabia a verdade. Aquele era o mesmo Deus que tinha libertado Antônia. E agora, as duas andavam juntas pelo templo, não mais como uma curada e uma doente, mas como irmãs na fé testemunhando que milagres ainda acontecem. A notícia se espalhou. Pessoas de outros bairros começaram a vir ao Brás só para ouvir Antônia contar como Deus a tirou da morte. Alguns vinham com ceticismo, outros com esperança. Mas todos saíam transformados. Até um homem que chegará arrastando uma perna atrofiada por anos, depois de um acidente, saiu do templo andando firme, jogando fora as muletas no meio da multidão que gritava glória a Deus. Antônia sorria ao ver tudo aquilo. Não era mais só a história dela. Era a prova de que quando a gente entrega o impossível nas mãos de Deus, Ele faz o extraordinário. Eu só era uma mulher comum, com uma doença comum para muitos. Mas Deus escolheu me usar para mostrar que Ele ainda é o mesmo. Que a Universal não é só um lugar de oração, é um lugar de milhares de Antonias e Marisas, que chegaram quebradas e saíram vitoriosas. Hoje, toda semana, antes do culto começar, Antônia e Marisa ficam na porta do templo, recebendo as pessoas com um abraço e um sorriso. Se você está aqui, é porque Deus já te chamou. Não vá embora sem deixar seu problema no altar. E assim, a corrente de milagres continua. Porque no Brás e em cada Universal espalhada pelo Brasil, não falta quem precise de um toque divino. E não falta quem, como Antônia, esteja pronto para estender a mão e dizer, Deus pode. Eu sou a prova. No mesmo templo do Brás, onde Antônia e Marisa agora serviam como testemunhas vivas do poder de Deus, chegou um dia um homem chamado João. Ele não era daqueles que chamam atenção, vestia uma camisa puída, os sapatos gastos, e carregava nos ombros o peso de uma vida que parecia não ter mais saída.
Há 5 anos, desde que perdeu o emprego na construção civil, João vivia de bicos, dormindo às vezes na casa de parentes, outras vezes em abrigos. Mas o pior não era a falta de dinheiro. Era a dor nas costas que o acompanhava há mais de uma década, uma hérnia de disco que os médicos disseram que só melhoraria com cirurgia, uma cirurgia que ele nunca poderia pagar. Já tentei de tudo, irmã, confessou João a Antônia, enxugando uma lágrima enquanto segurreda na porta do templo. Remédio, fisioterapia, benzeção. Até macumba alguém me indicou na desesperação. Mas a dor só aumenta. Não aguento mais nem carregar um balde d'água. Antônia não hesitou. Pegou a mão dele, já deformada pelo trabalho pesado, e olhou nos seus olhos. João, hoje você vai conhecer um Deus que não olha para o seu currículo, nem para sua conta bancária. Ele olha para o seu coração. Entre e deixe ele fazer o que o homem não pôde. Dentro do templo, o coro cantava Deus é fiel, ele não falha e João, mesmo com dor, sentiu algo diferente. Não era alívio ainda, era esperança. Quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre, ele se levantou com dificuldade, apoiado no banco à frente. As lágrimas caíram sem controle quando o obreiro impôs as mãos sobre suas costas e orou com autoridade. Em nome de Jesus, essa coluna é restaurada. Os ossos se ajuntam, os nervos se regeneram, a dor sai agora. João sentiu um calor intenso percorrer sua espinha, como se mãos invisíveis o massageassem por dentro. De repente, um estalo seco, e então, uma paz que ele não conhecia há anos. Quando o culto terminou, João se virou para Antônia, os olhos brilhando. Irmã, a dor foi embora. Ele se curvou, tocou os pés no chão, girou o corpo. Nada, nem uma pincelada daquilo que o torturava. Como é que pode? Antônia sorriu, com os olhos úmidos. Isso aqui, João, é a Universal. O lugar onde Deus escreve finais felizes para quem já tinha perdido a esperança. Na semana seguinte, João voltou, mas não como necessitado. Voltou com um martelo, pregos e uma caixa de ferramentas. Pastor, eu não tenho dinheiro para dar, mas tenho minhas mãos. Deixa eu consertar esse banco quebrado, arrumar essa porta que rende. É o mínimo que posso fazer por um Deus que me deu tudo de volta. E assim o homem que entrou arrastando os pés saiu correndo, literalmente, para contar a todos no abrigo onde dormia que havia encontrado não só a cura, mas um propósito. Hoje João é um dos voluntários que ajuda na manutenção do templo. Toda terça-feira, ele está lá de macacão e tudo, ensinando outros homens em situação de rua a trabalhar com marcenaria nos fundos da igreja. Deus não só tirou minha dor, ele diz, segurrando um pedaço de madeira entre as mãos, ele me deu um ofício de volta. Agora eu ensino o que sei, e eles veem que a mudança é real. E quando alguém pergunta como ele consegue fazer tanto, João aponta para o altar e responde, porque aqui, irmão, milagre não é só para quem acredita, é para quem precisa. E a corrente não para. Porque no Brás, e em cada Universal deste Brasil, sempre tem um João esperando na porta, um Antônia estendendo a mão, e um Deus pronto para provar, mais uma vez, que onde o homem diz, acabou ele diz, agora é que vai começar. Na mesma semana em que João compartilhava seu testemunho nos fundos do templo, do outro lado da cidade, em um pequeno apartamento no bairro de Vila Maria, uma mulher chamada Marisa apertava contra o peito uma carta de despejo. As lágrimas escorriam sem parar enquanto ela olhava para os 2 filhos, Pedro, de 9 anos, e Ana, de 5, brincando no chão como se nada estivesse acontecendo. O aluguel estava 3 meses atrasado, o emprego como diarista tinha acabado, e as contas se acumulavam como uma montanha que ela não conseguia escalar. Foi quando a vizinha, Dona Cida, bateu a porta com um prato de comida quente. Minha filha, você não vai resolver nada chorando. Vamos na Universal amanhã, no culto da prosperidade. Lá Deus ouve e age, disse ela com a firmeza de quem já tinha visto muitos milagres. Marisa hesitou. Ela já tinha ido a outras igrejas, já tinha rezado, já tinha pedido. Mas algo na voz de Dona Cida fez-a sentir. No dia seguinte, com as crianças de mãos dadas, Marisa entrou pela primeira vez na CCB de Vila Maria. O coro cantava com uma alegria que ela não sentia há anos, e quando o pastor começou a pregar sobre a providência divina, foi como se cada palavra fosse direcionada a ela. Deus não abandonou você. Ele está só esperando você soltar a fé, disse o homem no púlpito, apontando para o altar. Marisa sentiu algo estalar dentro dela, uma mistura de desesperança e esperança, como se uma porta que ela achava trancada para sempre estivesse prestes a se abrir. No final do culto, o pastor fez um chamado. Quem aqui precisa de um milagre financeiro, vem ao altar agora. Marisa não pensou 2 vezes. Com as crianças no colo, ela se ajoelhou e chorou como nunca.
Não foram palavras bonitas, não foi uma oração ensaiada, foi um grito do coração. Senhor, eu não tenho mais para onde ir, socorre a gente. Quando ela levantou, uma irmã da igreja se aproximou. Marisa, eu sou a irmã Paula. O Espírito Santo me falou do seu caso. Venha na segunda-feira à tarde aqui na igreja, que a gente vai orar juntas e ver o que pode ser feito. Marisa saiu do templo com um peso a menos nos ombros, mas ainda sem saber como pagaria o aluguel. Mas Deus já estava trabalhando. Na segunda-feira, enquanto Marisa e irmã Paula oravam no pequeno escritório da igreja, o telefone tocou. Era o síndico do prédio onde ela morava. Marisa, eu não sei como, mas apareceu aqui um cheque no meu nome com o valor exato do seu aluguel atrasado. Alguém deixou no meu carro com um bilhete dizendo que era para você. Só tem uma coisa escrita aqui: Deus proveu. Marisa caiu de joelhos ali mesmo. Não era só o aluguel. Era a certeza de que ela não estava sozinha. Na mesma semana, uma irmã da igreja, donos de uma pequena padaria, ofereceu um emprego para ela como balconista. Começa na terça e pode levar as crianças. A gente arruma um cantinho para elas, disse a mulher com um sorriso. Hoje Marisa não só quitou todas as dívidas como também ajuda outras mães em dificuldade na igreja. Eu entrei lá achando que era o fim, mas Deus mostrou que era só o começo, ela conta, segurando a mão de Ana enquanto Pedro corre pelos corredores da CCB, brincando com outras crianças. Aqui eu aprendi que milagre não é só dinheiro no bolso, é paz no coração e uma família que você não sabia que tinha. E assim como João, como Antônia, como tantos outros, Marisa se tornou mais um elo dessa corrente de fé que não para de crescer. Porque na CCB os milagres não são contados, eles são vividos. E todo dia em algum lugar deste Brasil, alguém descobre que quando o homem fecha as portas, Deus abre janelas que nem sabíamos que existiam. No mesmo bairro onde Marisa encontrou sua transformação, morava um homem chamado Carlos. Ele era conhecido como um dos melhores mecânicos da região, mas por trás das ferramentas e do sorriso fácil, carregava um peso que ninguém imaginava. Há 5 anos, sua esposa, Lúcia, havia falecido em um acidente de carro, deixando para trás não só Carlos, mas também a pequena Sofia, que na época tinha apenas 3 anos. A dor da perda foi tão grande que Carlos se fechou para o mundo. Ele trabalhava sem parar, mas o vazio no peito só aumentava. As noites eram as piores. Enquanto Sofia dormia, Carlos sentava na varanda, olhando para o céu, perguntando a Deus por que tinha tirado Lúcia dele tão cedo. Se o Senhor existe, por que me deixou sozinho com essa criança? Por que não me levou também? Ele murmura, com os olhos cheios de lágrimas que já não tinha mais forças para chorar. Até que um dia, um cliente da oficina, o irmão Paulo, um obreiro da CCB, notou algo diferente em Carlos. Enquanto consertava o carro, Paulo percebeu as olheiras fundas, o jeito distraído, a tristeza que transbordava sem palavras. Depois de terminar o serviço, Paulo não pagou apenas pelo conserto, deixou também um convite. Irmão, amanhã tem um culto na igreja. É um lugar onde a gente encontra força, mesmo quando acha que não tem mais. Que tal você ir? Só para conhecer. Eu passo aí para buscar você e a Sofia. Carlos quase recusou. Já tinha ouvido falar da CCB, mas achava que igreja não era lugar para um homem quebrado como ele. Porém, algo no olhar sincero de Paulo o fez hesitar. Tudo bem, ele respondeu sem muita convicção. Mas só dessa vez. No dia seguinte, quando Carlos e Sofia chegaram à igreja, ele se surpreendeu. Não era daquele jeito frio que imaginava. As pessoas sorriam, cumprimentavam, e havia crianças brincando em um espaço colorido. Sofia, que sempre ficava quieta e colada nele, deu um sorriso tímido quando uma senhora a convidou para pintar um desenho na salinha infantil. Pode deixar, papai. Eu cuido dela, disse a irmã Marta com uma voz tão doce que Carlos, pela primeira vez em anos, sentiu um alívio no peito. Durante o culto, enquanto os hinos eram cantados, Carlos tentou se concentrar, mas as lágrimas vieram sem aviso. Não eram lágrimas de dor, mas de algo que ele não conseguia explicar, como se uma mão invisível estivesse apertando seu ombro, dizendo: "Você não está sozinho." Quando o pastor começou a falar sobre a fé que move montanhas, Carlos sentiu algo estalar dentro dele. Não foi um milagre barulhento, com trovões ou vozes do céu. Foi uma certeza silenciosa, como um raio de sol depois de uma tempestade longa demais. No final do culto, o pastor fez um chamado. Se alguém aqui está carregando uma dor que parece não ter fim, vem até aqui. Deus quer te mostrar que Ele está presente, mesmo quando a gente não enxerga. Carlos hesitou. Sua mão suava, o coração batia forte. Mas então, lembrava do sorriso de Sofia na salinha, da gentileza de irmã Marta, do convite sincero de irmão Paulo. E com passos trêmulos, ele se levantou.
Quando chegou ao altar, não conseguiu falar. Só chorou. E ali, entre irmãos que nem conhecia, mas que o abraçaram como se fosse da família, Carlos sentiu algo que há anos não experimentava: esperança. Não era a esperança de que Lúcia voltasse, nem de que a dor desaparecesse de uma hora para outra. Era a esperança de que mesmo no meio da tempestade ele não estava afundando, que havia uma mão segura o segurando. Nos dias que seguiram, Carlos começou a frequentar a igreja com mais assiduidade. Não foi fácil. Havia dias em que a saudade de Lúcia doía como uma faca, e ele pensava em desistir. Mas então, Sofia voltava da salinha infantil falando das histórias que tinha ouvido sobre Jesus, ou o irmão Paulo ligava só para saber como ele estava, ou irmã Marta trazia um prato de comida caseira, porque hoje é dia de feijoada na minha casa, e sobrou um pouquinho. Pouco a pouco, Carlos foi se permitindo viver de novo. Começou a ajudar na manutenção dos ônibus da igreja, usando suas habilidades de mecânico para servir. E numa tarde, enquanto consertava um banco do templo, o pastor se aproximou. Irmão Carlos, você já pensou em ser batizado? É um passo de fé, um sinal de que você está entregando sua vida nas mãos de Deus. Carlos olhou para as próprias mãos, ainda marcadas pela graxa, mas agora também pela paz que não sabia que poderia sentir. Eu acho que estou pronto, ele respondeu. No dia do batismo, a igreja estava cheia. Sofia, agora com 8 anos, seguiu tudo com os olhos brilhantes, orgulhosa do pai. Quando Carlos emergiu das águas, não era mais o mesmo homem que havia entrado na CCB meses antes. O peso ainda existia, mas agora ele sabia carregá-lo. E pela primeira vez desde a morte de Lúcia, Carlos sentiu que o futuro não era um buraco escuro, mas um caminho que podia ser trilhado, um dia de cada vez. Hoje Carlos é um dos obreiros mais dedicados da congregação. Ele lidera um grupo de apoio para homens que passaram por perdas, usando sua própria história para mostrar que mesmo nas piores dores, Deus não abandona. Eu entrei na CCB achando que ia encontrar respostas, ele costuma dizer. Mas o que encontrei foi melhor. Encontrei pessoas que me ajudaram a viver as perguntas. E assim como Marisa, como João, como Antônia, Carlos se tornou mais um testemunho de que na CCB, os milagres não são apenas curas instantâneas ou soluções mágicas. São transformações que começam quando alguém, no meio do desespero, ouve um convite simples: vem, aqui tem lugar para você. Porque Deus não tira as cicatrizes, Ele as transforma em sinais de que mesmo nas horas mais escuras, a luz nunca se apaga de vez. E essa luz muitas vezes vem através de um aperto de mão, de um prato de comida, de um culto onde ninguém é estranho. Vem através da CCB, onde a fé não é só ensinada, é vivida todos os dias por pessoas que, como Carlos, descobriram que o fim de uma história não é o fim da vida. É só o começo de um novo capítulo, escrito pela mão de quem nunca nos abandona. O milagre de Carlos não veio com trovões, mas com passos. Aos poucos, as noites de insônia deram lugar a manhãs onde o café na mesa da CCB era mais doce que qualquer remédio. Os irmãos não lhe prometeram riqueza ou saúde instantânea, mas algo mais profundo: fique. A gente caminha junto. E foi assim, entre orações murmuradas e risos compartilhados nos almoços comunitários, que Carlos percebeu o milagre. Sua dor não havia sumido, mas agora tinha companhia. Um dia, enquanto ajudava a distribuir cestas básicas, um homem com olhares tão vazios quanto os seus de outrora lhe perguntou: como você consegue sorrir? Carlos não teve palavras, apenas estendeu a mão, como alguém havia feito por ele. Era isso, o milagre não era a ausência do sofrimento, mas a certeza de que mesmo quebrado, ele poderia ser vasos nas mãos de Deus. Anos depois, ao ver sua filha, aquela que nasceu quando ele já não acreditava em futuros, correndo pelos corredores da igreja, Carlos entendeu: a CCB não era um lugar onde os problemas desapareciam. Era onde eles ganhavam novo significado. As cicatrizes ainda doíam às vezes, mas agora contavam uma história maior. Aqui a luz me achou. Lição que ficou: milagre não é Deus apagar suas lutas, mas transformá-las em pontes para que outros encontrem esperança. E às vezes a maior prova de fé não é ver o mar se abrir, mas dar o primeiro passo na água, mesmo quando ela ainda está fechada. Porque na CCB, como na vida, o verdadeiro milagre não é o que Deus faz por você, mas o que Ele faz em você. Enquanto você faz pelo próximo.